Tá procurando itens como camisetas e outros acessórios do mundo dos animes? E então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas exclusivas do seu anime favorito, além de quadros com impressão digital de altíssima qualidade e acessórios exclusivos como o colar do Itachi, chaveiros e também a carteirinha do Naruto. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos sanar de uma vez por todas uma dúvida recorrente e que ainda insiste em se agarrar à comunidade de Naruto, e que até o momento ninguém ainda foi capaz de explicar aqui dentro da plataforma do YouTube, que é a questão do atual poder do Naruto dentro da franquia de Boruto. Portanto, eu peço que você simplesmente esqueça tudo que você já viu aqui no YouTube sobre esse assunto, pois certamente isso vai te atrapalhar para entender esse vídeo completamente, devido à dispersão de conteúdo e à quantidade enorme de achismos que já foram ditas em outros canais aqui no YouTube. Então eu peço para vocês que, se for para assistir esse vídeo, assista ele até o final, pois se for para assistir um pedaço ou parar na metade, eu recomendo que você nem comece a assistir ele, pois fazendo isso não será possível compreender todo o pensamento que aqui será dito. E antes de tudo, pessoal, eu peço que você deixe seu gostei aqui nesse vídeo, para que o alcance dele possa aumentar e mais pessoas o recebam, pois de fato dá muito trabalho fazer um material desse nível. E se esse vídeo chegar à marca de 1500 curtidas, eu prometo que eu trago um vídeo exatamente no mesmo formato, só que referente ao Sasuke. Enfim, começando o vídeo de hoje, eu compreendo que essa é uma dúvida muito complexa, pois os materiais entregues para nós com relação às transformações do Naruto precisam ser lidos e até mesmo compreendidos de formas diferentes com o material que o databook nos passa, embora a essência daquilo que está escrito no databook tenha um peso e uma relevância enorme para o nosso material. Enfim, para começar o vídeo de hoje, primeiramente devemos compreender qual o poder máximo que o Naruto já apresentou durante a obra. E isso claramente todos podem responder com facilidade, que foi durante a guerra, quando o Naruto enfrentou o Madara e depois enfrentou a Kaguya, utilizando assim sua última transformação, que era chamada de Senjutsu dos Seis Caminhos. Mas você sabe como essa transformação foi obtida pelo Naruto? E eu garanto que muitos de vocês dirão que sim, pois foi Hagoromo quem concedeu a ele durante o encontro deles na guerra, assim como Hagoromo também concedeu o Rinnegan ao Sasuke, correto? Pois então, pessoal, eu sinto muito informar, mas essa resposta é a resposta errada, pois o Naruto conseguiu essa transformação de uma forma completamente diferente, e eu vou explicar aqui o porquê. Sabemos que durante a Guerra Ninja, o Naruto teve contato com as Bijus durante o seu confronto contra o Mascarado, e nesse encontro o Naruto obteve o chakra das Bijus, começando pela Biju de 4 caudas e em seguida recebendo o chakra das outras Bijus, que seriam as Bijus de 2, 3, 5, 6 e 7 caudas. Porém esse não era o chakra definitivo de todas as Bijus, e por isso o Naruto não recebeu essa transformação em um momento antes quando ele estava lutando contra o Mascarado, apenas por um pequeno detalhe, que era o detalhe de que faltavam 2 chakras para que o Naruto pudesse completar os 9. Que eram os chakras do Shukaku e também do Hashibi. O chakra do Shukaku não havia sido obtido antes, pois o Kabuto não pôde reviver o antigo Jinchuriki dessa Biju, pelo simples fato de que o Gaara ainda estava vivo e também pelo fato de que o Obito podia controlar apenas 6 corpos através dos receptores escuros. Portanto, foram escolhidos os outros 6 Jinchurikis que foram revividos pelo Edo Tensei, deixando assim o Shukaku de fora do combate, o que evitou o encontro dele com o Naruto quando ele se reuniu com as outras Bijus. Já o outro chakra do 8 caudas também não tinha sido obtido naquele momento, pelo fato de que o Bi estava ajudando o Naruto no combate. Enfim, dito isso, após o momento em que o Madara recupera todas as Bijus novamente, sabemos que o Naruto estava à beira da morte, por ter tido a Kurama extraída do corpo dele. E após isso a decisão do Minato foi passar ao Naruto a sua metade da Kurama, porém ele foi interceptado pelo Obito, que acabou de fato roubando a Kurama do Minato.
E é aqui que temos o ponto-chave que liga todas as pontas para que essa transformação pudesse ser concedida ao Naruto, que foi o fato da traição do Obito contra o Madara. Nesse momento o Obito acaba acertando o Madara e roubando parte do seu chakra como Jinchuriki da Juubi. Porém a ênfase que temos nessa cena é a do Obito retirando parte do chakra do Madara com a face das bijus de Uma e 8 caudas, que consequentemente foram transferidos ao Naruto junto da metade escura da Kurama do Minato, somando assim os 9 chakras e acendendo o chakra de Hagoromo no seu próprio corpo, o que levou ele ao encontro direto com o sábio dentro do seu subconsciente. E essa é a real e confirmada explicação para o Naruto ter obtido o Senjutsu dos 6 caminhos, e essa transformação depende exclusivamente do chakra das 9 bijus estarem presentes no corpo do Naruto, e não é algo que foi dado de presente pelo Hagoromo, pois o que foi concedido do sábio para o Naruto, na verdade foi o modo Rikudou, além do aumento de poderes concedendo seu chakra ao Naruto junto do selo do Sol. Enfim, dito isso, temos um segundo e complexo problema sobre essa transformação, que consiste basicamente no que o Databook 4 nos explica, que esse poder que o Naruto obteve se divide exatamente de duas formas, sendo eles o Senjutsu dos 6 caminhos que eu expliquei agora há pouco, e também o modo Rikudou, sendo eles dois modos completamente diferentes, pois o modo Rikudou consiste basicamente nos olhos amarelos que o Naruto possui, aqueles que não possuem as marcas laranjas do modo sábio acima dos olhos. E segundo o que o Databook nos conta sobre o modo Rikudou, é que ele consiste basicamente em um poder que você não o obtém, mas o poder escolhe se você é digno de utilizá-lo ou não, pois se trata basicamente do modo mais poderoso que o Naruto já obteve, capaz de realizar todo tipo de milagre, como no caso onde o Naruto simplesmente chutou uma Gudoldama do Madara apenas usando esse modo na sua forma base, assim como ele também foi capaz de curar o Gai e também o olho do Kakashi, além é claro da sua habilidade de voo, que também está atrelada a esse modo. Esse modo também descreve como que quem o possui pode se tornar simplesmente o mestre no domínio do chakra, podendo ser capaz de conhecer todo o fluxo da vida e também o sentido do mundo, além de aumentar drasticamente o poder sensorial do usuário, como no caso da reação e percepção. Lembrando também que esse modo se trata apenas da representação que a gente vê nos olhos do Naruto, com os olhos basicamente parecendo os olhos do modo sábio, porém com um risco na vertical, e sem a sombra alaranjada acima dos olhos. Esse então é o modo Rikudou, que também o Naruto pode utilizar em sua forma base, sem necessariamente ele precisar usar o manto do Senjutsu dos 6 caminhos. Já a segunda divisão se trata do Senjutsu dos 6 caminhos, que consiste basicamente no manto de chakra dourado, obtido pela junção do chakra de todas as bijus, o mesmo modo obtido pelo Obito e também pelo Madara ao se tornarem Jinchurikis da Juubi, porém existe a diferença de aparência dessa transformação dos Jinchurikis para o Naruto, pelo fato de que o Obito e o Madara se tornaram Jinchurikis da Juubi no seu corpo físico, e no Naruto esse mesmo chakra das bijus acabou se manifestando somente por conta do chakra delas, recebendo então um novo tipo de manto dourado, porém com a ausência do manto sob sua pele, mas com as mesmas funcionalidades que são concedidas aos Jinchurikis da Juubi na sua forma física, aumentando drasticamente todos os seus atributos físicos, como velocidade, força, resistência e regeneração, além de conceder acesso direto às Gudoldamas, assim como no caso do Madara. Por conta disso, então, o Naruto é considerado como o pseudo Jinchuriki de todas as bijus, pois o Naruto pode ter acesso a esse modo exclusivo para o Jinchuriki da Juubi apenas juntando o chakra das 9 bijus. Tudo isso somado à quantia gigantesca de poder que foi concedido pelo Hagoromo através do seu próprio chakra, aumentando tanto os poderes do modo Rikudou quanto os do Senjutsu dos 6 caminhos do Naruto, o que acabou elevando o poder do Naruto a um nível nunca antes visto, capaz até mesmo de fazer frente a Kaguya sozinho, embora ainda assim houvesse um abismo enorme que diferenciavam os poderes do Naruto e da Kaguya, o que acabavam deixando ele em uma desvantagem absurda, e ainda assim ele foi capaz de lutar com tudo contra ela, sozinho na dimensão do gelo. Vale considerar também o fato dela ser a personagem mais poderosa que já apareceu dentro da franquia de Naruto. Enfim, agora que compreendemos completamente como se obtém essas duas técnicas, podemos compreender então qual é de fato o poder atual do Naruto dentro da obra de Boruto. Durante o final da luta entre Naruto e Sasuke,
Sasuke afirma que o chakra das bijus está acabando dentro do Naruto, assim como o chakra concedido por Hagoromo tanto para o Naruto quanto para o Sasuke. E após o embate da flecha de Indra contra a Kurama de Ashura usada pelo Naruto, o Naruto de fato terminou de utilizar todo o chakra que as bijus concederam a ele, tanto que após essa luta, o Naruto nunca mais voltou a utilizar o Senjutsu de 6 caminhos em combate, confirmando assim que o Naruto perdeu de fato o chakra de todas as bijus, que são a essência para utilizar o Senjutsu dos 6 caminhos futuramente, além dele também ter esgotado todo o chakra que foi concedido pelo Hagoromo para que ele pudesse lutar contra o Madara e também contra a Kaguya. E até aí a gente já pôde notar que houve uma redução drástica de poder no Naruto, implementada diretamente pelo Kishimoto antes mesmo do final da obra de Naruto, mas ele conseguiu dar uma amenizada nessa queda de poderes, concedendo a outra metade da Kurama para ele, deixando então a Kurama completa com ele com as duas metades após o período da guerra, aumentando mais o seu poder, porém ainda estando muito abaixo do poder que ele teve na guerra, pois o chakra concedido pelo Hagoromo e também o chakra das bijus é algo que está muito acima da Kurama completa, embora ela seja a biju mais poderosa dentre as 9. E além disso, Naruto ainda manteve o seu modo Rikudou, o qual escolheu a ele para ser o seu portador. Porém, existe um pequeno conflito sobre isso mais adiante durante o período do filme The Last, pois existe uma ênfase muito grande em demonstrar que o Naruto não tinha mais esse poder durante o filme, pois ao enfrentar o Toneri, o Naruto utiliza o modo Kurama e também o modo sábio tradicional, contra um inimigo que podia usar Gudoudamas de uma forma nunca antes vista, ao utilizar o modo de Chakra Tenseigan, sendo que o Naruto podia muito bem utilizar o modo Rikudou para rebater todas elas durante o filme, assim como ele acabou fazendo com a Gudoudama do Madara durante a guerra. Nesse momento então ficou a dúvida se o Naruto também havia perdido o modo Rikudou, e se esse poder havia desapegado dele durante a transição do final da guerra. Porém, ao que parece, o Naruto ainda possui esse poder atualmente, podendo assim indicar que ou foi um erro do filme The Last, ou o poder de fato se desapegou do Naruto e acabou retornando atualmente durante o time skip de quase 15 anos que tivemos entre o final do filme The Last e o início da obra de Boruto, pois sabemos que atualmente o Naruto de fato possui esse modo, quando ele acaba entrando no manto da Kurama. Só que também a gente não pode desconsiderar o filme The Last, pois assim como o databook e o mangá, ele também é um material canônico e extremamente relevante para a obra. Poderíamos também supor que ele não quis utilizar o modo Rikudou contra o Toneri, porém mais adiante contra o Shin no arco Gaiden, o Naruto aparece utilizando o modo Rikudou. Isso não faria sentido algum, pois ao usar o modo Rikudou contra o Toneri seria muito útil para rebater as Gudoudamas que o Toneri estava jogando nele, além do que o Toneri é um inimigo incomparável com o Shin no quesito de poderes, ainda mais com o Toneri no auge do Tenseigan. Enfim, esse ponto é algo que podemos compreender de uma forma totalmente diferente com o que o databook nos explica, indo mais pela lógica e pelo contexto da obra do que pela informação que é passada pelo databook, onde podemos sim supor que o poder do modo Rikudou se desapegou do Naruto durante esse período, e acabou voltando a se apegar a ele entre o time skip de quase 15 anos do filme The Last e a obra de Boruto. Dito isso então, sabemos que o Naruto possui ainda o seu modo Rikudou atualmente, porém ele não possui mais o chakra das 9 bijus e também não conta mais com o chakra dado por Hagoromo para ele, o que reduz drasticamente o poder do modo Rikudou atual do Naruto, deixando ele com um modo Rikudou completamente limitado, onde o Naruto ainda é capaz de utilizar algumas habilidades do modo, porém em uma escala muito menor, reduzindo tanto seu poder da criação que ele usou para trazer o olho do Kakashi de volta, quanto seus poderes de voo, que não foram apresentados em nenhuma vez durante a obra de Boruto. E eu não aceito que vocês digam que o Naruto voou lá no arco Byakuya quando ele passou rapidamente na frente do trem, pois aquilo foi um efeito visual criado para representar a velocidade que o Naruto estava dentro do anime. Lembrem-se também que o Naruto arremessava clones com esse mesmo efeito durante o arco clássico, e o Boruto também possui uma técnica parecida atualmente, chamada de Boruto Stream, com efeitos visualmente parecidos com o que a gente viu o Naruto usando nesse arco, basicamente sendo um efeito de impulso feito para representar a velocidade em que o Naruto estava. Lembrem-se que na obra de Naruto, ninguém voa assim como em Dragon Ball. Em Naruto os personagens apenas levitam ou flutuam pelo ar,
E também não é válido afirmar que o Naruto levitou na luta contra o Toneri no filme The Last, pois lá o Naruto estava na superfície da lua em gravidade zero, e até as pedras estavam flutuando naquele momento, tanto que o Naruto pegou impulso em uma delas para que ele pudesse ir para cima do Toneri, já que ele não podia voar livremente naquele momento, então ele teve que usar a pedra para poder fazer aquele movimento. Então eu afirmo que enquanto não for descrito em uma light novel ou mesmo mostrado no mangá o Naruto flutuando, significará que ele realmente perdeu esse poder, devido ao seu modo Rikudou e estar muitíssimo abaixo do seu auge durante a guerra, além dele não possuir mais o Senjutsu dos 6 caminhos, algo que em conjunto com o modo Rikudou, aumentava drasticamente os poderes desse modo, por assim dizer. E se você acha que esse vídeo acaba por aqui, saiba que ainda existem mais detalhes sobre os atuais poderes do Naruto que você certamente ainda não tinha percebido, que são as suas transformações utilizadas durante o período atual de Boruto. Então vamos entendê-las agora, para que nunca mais o fandom possa abrir a boca e dizer que o Naruto foi nerfado pelo roteirista atual do mangá. Enfim, sabemos que o Naruto possui 3 mantos de chakra apresentados até então, sendo eles o Senjutsu dos 6 caminhos, o modo Kurama e o modo Chakra 9 Caudas, que foi utilizado no início da guerra. E como sabemos, o modo Chakra 9 Caudas consiste basicamente em pegar o chakra da Biju, sem a necessidade de haver a sua colaboração ou a sincronia na transformação do manto, ou seja, o Jinchuriki pega o chakra emprestado e entra nessa transformação, assim como vimos o Naruto fazer após derrotar a Kurama com a ajuda da Kushina, e assim como suspeitamos que o Uzumaki Mito também tenha feito no passado. E então a partir daqui, a gente vai tratar essa transformação como modo MK1, ou seja, modo Kurama 1. Enfim, dito isso, o segundo modo é o modo Kurama, onde a Biju entra em sincronia total com o Jinchuriki, o qual trataremos como a transformação MK2. Nesse modo, as características principais dele são que o usuário recebe uma capa de chakra e a sua roupa interior se torna da cor preta, assim como a gente viu o Naruto utilizando durante a guerra, e nós certamente já vimos essa transformação ser utilizada nos momentos atuais pelo Naruto, tanto no arco Gaiden, quanto durante o primeiro confronto contra o Momoshiki, onde o Naruto entrou em perfeita sincronia com a Kurama para que ele pudesse segurar o ataque que foi jogado em Konoha pelo Momoshiki. E essa transformação que foi utilizada pelo Naruto contra o Momoshiki traz tanto a capa de chakra quanto deixa o seu casaco com a coloração preta, indicando que o Naruto de fato utilizou o modo MK2 contra o Momoshiki nesse confronto, além dele ter tido a interação direta com a Kurama para que houvesse o vínculo completo desse modo. Dito isso, passamos para o segundo confronto contra o Momoshiki, onde o Naruto utilizou uma transformação em que a sua jaqueta estava aberta. Nessa transformação, durante o lançamento do filme de Boruto, ela foi retratada como se tratando do Chakra 9 Caudas, exatamente pelo fato do Momoshiki ter roubado o chakra do Naruto durante horas na outra dimensão, além do fato de que não vimos mais a interação da Kurama nesse combate, ou seja, nessa luta não houve a sincronia entre o Jinchuriki e a Biju, mostrando claramente que o Naruto, além de não possuir a capa de chakra do modo Kurama nessa luta, ainda teve seu poder reduzido pelo Momoshiki antes de iniciar esse combate, ou seja, que ele de fato era o modo MK1, somente com o chakra da Kurama sendo utilizado, e não tendo a sincronia do Naruto com a Biju. Mas aí você pode refutar, mas o Naruto usou o avatar da Kurama contra o Momoshiki, sendo que ele estava utilizando o modo MK1 e isso não era possível durante a guerra. E sim, de fato, o Naruto utilizou o avatar da Kurama no modo MK1, só que o Minato também utilizou o mesmo avatar, utilizando o modo MK1 durante a guerra. Então significa que sim, é possível de fato utilizar o avatar da Kurama, mesmo estando transformado no modo MK1. Mas o que isso pode ter a ver com o poder atual do Naruto? Exatamente o fato de que atualmente o Naruto tem escondido o poder da Kurama desde seu primeiro encontro contra o Momoshiki, já que durante o segundo combate contra o Momoshiki, ele teve seu poder reduzido por conta de ter o seu chakra extraído. Isso significa exatamente que quando Naruto enfrentou a Delta no mangá, ele também não teve sincronia com a Kurama, aliás sequer houve uma interação dela naquela luta, ou seja, o Naruto estava se contendo para enfrentar a Delta, assim como ele mesmo disse após o combate. Por isso então concluímos que contra a Delta, o Naruto estava utilizando o modo MK1, assim como o usado contra o Momoshiki na segunda luta, sem a capa de chakra e também sem a sincronia com a Biju.
Porém, contra a Delta, o visual da jaqueta do Naruto estava fechada, mas ainda assim se tratando da mesma transformação do manto MK1. E existem provas quanto a isso, pois as garras de chakra do modo MK1 não possuem as marcações pretas, assim como as que existem no modo MK2. E isso é um ponto-chave que define essa afirmação, e esse ponto não aparece na luta contra a Delta. Enfim, para finalizar o vídeo, o mesmo está ocorrendo contra o Jigen atualmente, onde o Naruto ainda mantém supostamente a sua transformação do manto MK1, somado ao modo Rikudou com o seu poder reduzido desde o fim da guerra. Porém, supostamente o Naruto ainda pode aumentar o seu poder, entrando no modo MK2 em sincronia com a Kurama, podendo assim enfrentar o Jigen com o seu karma completo. Porém, ainda assim, o modo MK2 atual do Naruto está em uma faixa de poder muito acima do que quando ele enfrentou o Mascarado na guerra, justamente por ele ter a Kurama completa atualmente e também estar utilizando o modo Rikudou junto dessa transformação. Porém, esse poder ainda está muito abaixo do Senjutsu dos 6 caminhos que ele não possui mais, além do fato da própria Kurama mencionar que o Naruto está enferrujado por não entrar mais em combates, mas isso não significa que o Naruto não possa aumentar ainda mais o seu poder, pois é possível sim que o Naruto possa voltar a possuir o Senjutsu dos 6 caminhos em algum momento da história, pois ele é o ponto de encontro de todas as bijus, assim como Hagoromo afirma no final da guerra. E assim como foi mostrado durante a guerra, basta que haja uma ligação de chakra com outra pessoa, que o chakra pode ser reabastecido à distância, como foi o caso do Naruto ter dividido o manto da Kyuubi cada vez que ele recarregava o seu chakra durante a guerra, exatamente por ele já ter tido a ligação de chakra com a aliança uma vez. Ou seja, o mesmo pode acontecer com as bijus em emprestar um pouco do seu chakra novamente para que o Naruto possa voltar a acessar essa transformação em algum momento, mesmo que todas elas estejam espalhadas pelo mundo atualmente, pois segundo a light novel do filme de Boruto, Momoshiki em sua transformação final estava absorvendo o chakra inteiro do sistema solar onde eles estavam. Ou seja, o mesmo pode ser feito com o chakra das bijus para o Naruto, já que foi confirmado nessa light novel que o chakra de fato pode viajar a grandes distâncias. Porém, ainda assim, o Naruto atual, mesmo supostamente recebendo o Senjutsu dos 6 caminhos outra vez, estaria consideravelmente abaixo do Naruto que a gente viu durante a guerra, pois lá ele teve o seu poder aumentado consideravelmente pelo próprio Hagoromo. Ou seja, poderíamos supor que o Naruto atual com tudo isso poderia ter no máximo pouca coisa acima da metade do poder que ele teve durante a guerra. E eu deixarei aqui na tela um gráfico com o real poder que o Naruto possui atualmente em todas essas hipóteses que a gente abordou nesse vídeo, exatamente em uma escala de 0 a 100. Nesse gráfico podemos compreender então a dimensão de poder das transformações do Naruto durante a fase Shippuden até o período atual. E eu vou explicar para vocês como esse gráfico funciona, levando em consideração tudo que eu disse no começo desse vídeo, mantendo como base principal a maior escala de poderes do Naruto, ou seja, o Senjutsu dos 6 caminhos, representado então pelo status de 100/100. Começando então da esquerda para a direita do vídeo, onde temos o Naruto com o modo Chakra 9 Caudas, utilizado durante a guerra com a metade da Kurama, e essa transformação basicamente consiste em extrair o chakra da biju à força, sem precisar entrar em sincronia com a biju em sua forma completa, portanto esse é o modo mais baixo das transformações que o Naruto possui. Já a segunda transformação é representada pelo modo Kurama que foi utilizado na guerra, porém esse modo apesar de forte, ele foi apresentado durante a guerra, sendo utilizado com apenas metade da Kurama, e com uma sincronia improvisada entre Jinchuriki e Biju, embora ainda exista um pequeno buff de poderes, que foi quando o Naruto utilizou o modo sábio junto desse modo, podendo assim chegar um pouco acima dos 20 pontos que foram marcados nesse gráfico. Já a terceira transformação representa o auge de poderes do Naruto, com o modo Rikudou e o Senjutsu dos 6 caminhos, além é claro do buff enorme de chakra que foi concedido pelo Hagoromo. Essa transformação então será a base para a comparação com os seguintes modos, pois ao perder o Senjutsu dos 6 caminhos e o chakra do Hagoromo, representará então essa queda drástica de poderes a partir do período da guerra. Lembrando que o percentual de 100 dessa transformação poderia então subir para 120, caso o Naruto tivesse a Kurama completa durante a guerra. Porém o gráfico está representado como 100, pois o Naruto só tinha uma das metades. Já a transformação do filme The Last é representada durante o filme como o modo Kurama, porém em um momento com o Naruto utilizando meia Kurama e também com a Kurama completa, mas sem o modo Rikudou. Portanto o gráfico está representando a Kurama completa com o modo sábio,
atingindo assim um poder maior do que o que ele utilizou durante a guerra contra o Mascarado, quando ele utilizou a sincronia com apenas meia Kurama. Já a próxima transformação é a que o Naruto utilizou contra a Delta e também está usando atualmente contra o Jigen, que pode ser representada como o modo Chakra 9 Caudas, quando não há interação da Kurama e nem a sincronia dela durante o combate, porém com o modo Rikudou limitado ativo nessa transformação, representando então apenas 15 pontos, pois não temos a interação da Kurama quando o Naruto utiliza esse modo. Já a próxima transformação é de fato o modo Kurama completo liberado, utilizado no arco Gaiden e também na luta contra o Momoshiki durante o exame Chunin. Essa transformação então representa a sincronia total do Naruto com a Kurama completa, somados assim ao modo Rikudou limitado, somando então a marca de 50 pontos, sendo essa então a representação atual do poder do Naruto dentro da obra de Boruto. E a última transformação da direita se trata de fato do Senjutsu dos 6 caminhos do Naruto atual, que eu mencionei agora há pouco, que é uma transformação que de fato é possível que apareça mais adiante na obra, e que pode ser acessada através do Chakra das Bijus, aumentando ainda mais o poder do Naruto atual, porém não chegando ao poder do seu auge durante a guerra, apenas pelo fato de que o Naruto não terá mais o Chakra do Hagoromo disponível para aumentar os seus poderes. Portanto, mesmo que o Naruto retorne a esse modo atualmente, ele não conseguirá alcançar o seu poder durante a guerra, justamente pelo fato dele não poder contar mais com o Chakra do Hagoromo, o que era algo que representava uma quantia muito grande no poder do Naruto na guerra. Embora o poder do Senjutsu dos 6 caminhos possa se elevar um pouco mais do que a gente viu na guerra, visto que com todas as bijus estando livres, a quantia de Chakra que o Naruto pode pedir a elas é de fato bem maior do que a gente viu na guerra. Porém, ainda assim, o poder total do Naruto, mesmo com mais chakra nesse modo, ainda seria inferior ao que a gente viu na guerra. Lembrando, pessoal, que esse vídeo foi feito apenas para medir o poder bruto do Naruto em suas transformações, pois aqui não abordamos o nível de experiência que o Naruto possui atualmente como Shinobi, e atualmente sabemos que o Naruto de fato é um Shinobi completo, e não depende exclusivamente dos poderes das suas transformações para que ele possa então alcançar os seus objetivos, pois nesse momento o Naruto possui o domínio dos 5 elementos base e pode utilizar uma gama enorme de ninjutsus, como a gente já viu ele utilizando o elemento terra no capítulo 16. Também existe o fato de que o Naruto sem o seu braço direito possui acesso direto à tecnologia ninja, pois como já foi mostrado, existe uma prótese em fase de testes feita exclusivamente para o uso do Naruto. Baseada nos poderes do Momoshiki, essa prótese é capaz de absorver todo tipo de ninjutsu. Além, é claro, de um ponto muito interessante que deixaremos para um próximo vídeo, que é o fator do Naruto ter utilizado o Rasengan de lava contra a Delta, mas isso é um ponto que eu deixarei para explicar em um próximo vídeo, focado somente nesse tema, pois esse é um fator que não influencia em nada no que a gente abordou aqui. Mas vale ressaltar que é um ponto importante a se destacar sobre as habilidades gerais do Naruto. E antes de fechar o vídeo de hoje, eu queria agradecer a todo o pessoal do nosso grupo do WhatsApp que trouxe à tona essa discussão maravilhosa sobre o tema do vídeo de hoje, com muita imparcialidade nos argumentos que foram discutidos, e foi graças a eles então que esse vídeo pode ser feito. E caso você queira participar das nossas discussões também, o link do nosso grupo estará aqui na descrição. Lembrando também que você pode apoiar o nosso canal através do nosso Padrim, e o link também vai estar aqui na descrição. Mas então, pessoal, essa era a ideia que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, e desde já eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueçam então de deixar o seu gostei para dar aquela força aqui pro canal, e enfim eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!